Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jovelane Paula, sou professora de Biologia aqui do SEMEAC e hoje vamos misturar disciplinas. Sim, vamos falar um pouco de Física, conceitos de Física com a Biologia. Vamos falar sobre sistemas térmicos e variáveis da termodinâmicas com o efeito estufa. Como é que essas variáveis vai se envolver com o efeito estufa. Tá certo? É claro, a gente vai ver as consequências, os impactos que causam aí na saúde e no ambiente. Tá ok? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje? Olha só, pessoal, sistemas térmicos e variáveis termodinâmicas, efeito estufa. O que são esses sistemas térmicos para iniciar a nossa aula? Um sistema térmico é qualquer, olha só, região do espaço que se analisa com foco nas trocas de calor e energia. Em outros termos, pessoal, é quando qualquer coisa, né, consegue trocar o calor com o ambiente. É uma troca de calor, é um sistema térmico. E no caso, como estamos falando de efeito estufa, vamos falar da nossa Terra. A Terra ela é considerada o quê? Um sistema térmico quase fechado. Olha aí, ó. Por que quase fechado? Porque ele recebe a energia do Sol. No caso aí, temos a radiação. Emite parte dessa energia em forma de radiação infravermelho. E é claro, ela não troca matéria, pessoal. Como a gente está vendo aí, como é que o efeito estufa age nessa parte? O Sol está emitindo energia para a Terra. O natural é que uma parte dessa energia saia, tá certo? Só que o que está acontecendo? O efeito estufa está sendo agravado e parte dela está sendo retido aqui. A gente vai entender o porquê, tá? E o que os conceitos de física têm a ver com a biologia? Essa modelagem permite aplicar leis da termodinâmica ao balanço energético planetário, fundamental para entender o famoso efeito estufa, tá ok? Seguindo aqui, pessoal, a gente também está falando de variáveis. Vamos falar um pouquinho aí para entender melhor. O que seria variáveis termodinâmicas? São grandezas que a gente usa para descrever o estado físico de um sistema. As principais são quais, pessoal? Vocês até já conhecem algumas. Primeira delas, temperatura. A variável mais impactada, porque quanto mais quente a Terra fica, mais calor a gente sente. Então, ela é uma variável que é mais impactada, tá certo? Olha só. Quanto mais gases do efeito estufa, maior a retenção de energia térmica, logo maior a temperatura média da nossa Terra, tá? Outro tipo de variável conhecido como energia interna, pela sigla U. A energia total armazenada no sistema, oceano, atmosfera e o Sol. Aumenta com o acúmulo de energia que não consegue sair do sistema por causa de quem? Do gases de efeito estufa. Tá? Outras variáveis que a gente conhece. Entropia, pessoal. A gente já falou isso na nossa aula passada. A entropia do sistema aumenta com o aquecimento. A atmosfera mais quente, partículas mais agitadas, mais desordem, maior entropia. Ou seja, em outras palavras, pessoal, a entropia é uma desordem no nosso clima. É por isso que acontece furacões, climas muito secas. Isso é uma desordem do nosso clima, conhecida como entropia, tá ok? Próxima variável, pessoal, temos a pressão e volume. O que elas falam? São menos diretamente afetadas, tá? Mas, mesmo assim, elas impactam aí. Com o aumento da temperatura, temos aumento da evaporação. Mais vapor de água, mais gases de efeito estufa. Por que vapor de água, pessoal? O vapor de água ele é um dos componentes que consegue segurar os gases de efeito estufa aqui na Terra. Não deixa passar esse gases de efeito estufa fora da nossa atmosfera, tá? Então, isso afeta o quê? Pressões parciais de gases na atmosfera. A expansão térmica também muda padrões de circulação de ar no clima, ou seja, a gente sofre com mudanças climáticas, né, e mudanças na circulação dos ventos, tá? Então, esses alguns são os conceitos aí da física que afeta diretamente o nosso, né, efeito estufa. Então, como funciona esse efeito estufa? Olhando aí na imagem, pessoal. Temos o Sol, que emite energia, certo? Essa energia
vai para a nossa atmosfera, nossa Terra, né? Nossa superfície. A Terra, por natureza, ela vai absorver essa energia natural, né? Acontece que essa Terra, ela também remite, né? Ela lança essa energia para fora da atmosfera. Essa energia seria refletida de volta para o espaço. Isso é um efeito natural. Mas o que está acontecendo aí? Gases do efeito estufa, né? Mas parte dela é absorvida pelos gases de efeito estufa. Quem é que libera esses gases de efeito estufa? CO2. Suas principais fontes são através de queimadas, petróleo e atividade humana. Vai liberar o quê? O CO2, o gás metano, né? O gás nitroso, na verdade. Então, graças às atividades humanas, né? Com essa poluição aí acerbada, vai lançando para o nosso ambiente. Então, esse calor, ela fica retida aqui, fica presa com esses gases, que causa aí o aumento da temperatura, mudanças climáticas e tudo, uma desordem, tá? Então, esse aquecimento desestabiliza o clima, secas, ondas de calor, frio extremos, tempestade e entre outros. Então, é desse jeito que funciona o efeito estufa. Mas, pessoal, vocês perguntam, professora, para que serve esse efeito estufa? O efeito estufa, de uma forma natural, ela é benéfica. Até porque é ela que mantém a Terra aquecida, que é ideal para o desenvolvimento da nossa vida. Sem o efeito estufa, a Terra chegaria aí a menos 18 graus Celsius, né? Muito frio. Então, não seria adequado para desenvolver a vida. Então, o efeito estufa, de uma forma natural, ele é o quê? Positiva. Só que com as atividades humanas, lançando poluição, utilizando combustíveis fósseis, estão prendendo esse calor aqui na Terra, fazendo com que a Terra fique em aquecimento, tá certo? Então, é desse jeito que funciona o efeito estufa. Continuando aqui, pessoal, né? Quais as consequências desse efeito estufa? Primeiro, a gente tem um aumento da temperatura média global. Para quem está acompanhando o clima, sabe que a Terra aumentou 1,2 graus Celsius desde a Revolução Industrial. Ah, professora, mas isso não é nada. Você que acha que não é nada. 1,2 já causa grandes desequilíbrios climáticos, tá certo? Então, isso aí se torna uma consequência do efeito estufa. Próximo ponto. Derretimento de geleiras e calotas polares. O efeito estufa afeta aí também. Como? A gente viu que a temperatura da Terra aumenta. Beleza. Só que as geleiras, elas estão derretendo. Se elas derretem, vai aumentar quem? O nível do mar. Se aumenta o nível do mar, vai afetar cidades litorâneas, que pode causar alagações, tá certo? Então, esse aí é uma consequência do efeito estufa. Próxima consequência, eventos climáticos extremos, pessoal. Nessa parte, a gente tem tufões, furacões, até mesmo queimadas, secas prolongadas, enchentes, tudo de uma forma desordenada. Então, eventos climáticos extremos, porque eles se intensificam e ficam cada vez mais frequentes, tá ok? Próxima consequência, prejuízos à agricultura e segurança alimentar. Professora, como é que o efeito estufa influencia nesse aspecto? Primeiro, pessoal, porque as plantas, elas são muito sensíveis à temperatura, ao regime de águas, né? À umidade. Então, se o clima está ficando muito, não está numa forma ordenada, elas vão sofrer esse impacto. Elas não vão conseguir crescer e, consequentemente, vamos ter perda na produção. E também pode até desenvolver certas pragas. Então, as plantas são, sim, afetadas, que vai aí ter prejuízo na agricultura e na segurança alimentar. Consequentemente, vai afetar nós também, até porque a gente precisa de alimentos, tá? Outra consequência, perda de biodiversidade, pessoal. Isso aí você já sabe de cor e salteado, sabe que o efeito estufa ela vai afetar tanto os animais como plantas. De que forma? Esses animais e plantas eles não conseguem se adaptar a um ambiente tão rapidamente como o nosso clima está mudando, fazendo com que muitos desses seres não consigam sobreviver e podendo entrar até em extinção.
Isso afeta vários ecossistemas, corais, florestas nativas também entram nesse aspecto, tá ok? Outro ponto, impactos na saúde humana e impactos sociais e econômicos. No caso dos impactos na saúde humana, você já sabe de qual é salteado, eu acho que não tem nem tão necessidade de eu estar falando e repetindo aqui para vocês. Mas na saúde humana vai afetar principalmente o nosso sistema respiratório e sistema cardiovascular, tá? Desenvolvendo aí doenças como sinusite, asma, alergias respiratórias, tá certo? E nos impactos sociais e econômicos, como é que afeta? Você já conhece a famosa, os imigrantes climáticos? Sabia que existe esse termo? Pois bem, pessoal, pessoas que são imigrantes considerados climáticos são pessoas que foram afetadas por algum desastre natural, que foram forçados a sair das suas casas. Por exemplo, uma alagação intensa, uma seca, né, que desenvolveu o deserto, que não teve condições de se desenvolver. Então, as pessoas, elas mudaram e isso vai impactar a economia do país, tá? E o social também. Por quê? Gera muito preconceito com mais pessoas pobres, né? Dessas regiões aí que não têm condições de se reerguer novamente, tá certo? Então, essas aí são as principais consequências do efeito estufa, ocasionada aí principalmente pelas atividades humanas, tá ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só. O que pode ser feito em relação a isso? Redução das emissões de O2, ou seja, menos carro, mais transporte coletivo, energia solar, eólica e etc. Tá? Ah, professora, mas eu não gosto de estar andando de transporte coletivo, né? Então, existindo aí carros elétricos, né? Que são muito mais, menos poluidores do que os carros que usam combustíveis fósseis, tá? Próximo ponto, reflorestamento e proteção de florestas. Isso pode ser feito para minimizar esse impacto do efeito estufa. Consumo consciente, evitar desperdício, reduzir plástico, reciclar, tá? Temos aí a agricultura sustentável também entra nesse aspecto e cobrança de políticas ambientais eficazes. Ou seja, então tem solução aí para poder, né, melhorar essa mudança de clima. E por que isso importa, pessoal? O clima ele influencia a vida de todos, isso de fato é verdade. Vai influenciar na agricultura, na água, energia e saúde. Entender o efeito estufa ajuda a cuidar do planeta e pensar em soluções sustentáveis, como energia limpa e redução da poluição, pessoal. Bom, então é isso aí, né, o efeito estufa, vimos aí as consequências. Trouxe aqui algumas curiosidades para vocês, pessoal, olha só. Vênus, o planeta, né, tem um efeito estufa extremo. Sua atmosfera densa de CO2 faz a temperatura chegar a mais de 400 graus, olha só. Uma árvore madura pode absorver até 22 kg de CO2 por ano, por isso é muito importante fazer o reflorestamento. O metano liberado pela pecuária é 28 vezes mais potente que o CO2 no aquecimento global, pessoal. O nível de CO2 atmosférico nunca foi tão alto em 800 mil anos. Já ultrapassamos 420 ppm, que é partes por milhões. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, é o principal órgão científico que monitora isso desde 1988. Então, essas aí são algumas curiosidades sobre, né, a nossa mudança de clima, fatores que afetam isso aí, tá ok? Bom, vamos realizar algumas atividades para ver se você entendeu o objetivo da aula. Olha só, pessoal, atividade 1. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços. Entre eles temos o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, olha só, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo aí o nosso planeta.
Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial do século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mas, recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Estamos falando de quem? Desmatamento. Vamos para as alternativas. Então, considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é o quê, pessoal? Alternativa A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Isso faz sentido para você? Alternativa B. Promover a queima de biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Pessoal, promover a queima, eu acho que não faz sentido também. Alternativa C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2. Isso com certeza, pessoal, eu já até marco aí. Vamos ler as outras alternativas. D. Aumentar a concentração atmosférica de água, né, vapor de água, atmosférica, vapor de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor, não, né, e remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade dela de reter calor. Não, meu texto não fala disso, está falando aqui reduzir o desmatamento, tá? Então, gabarito C. Vamos para a questão 2. O efeito estufa é o nome do fenômeno natural, olha só, que garante a manutenção da temperatura média do planeta Terra em 14 graus Celsius. Graças a ele é possível o desenvolvimento da biodiversidade em nosso planeta. Falamos disso. Os gases responsáveis pela ocorrência do efeito estufa são conhecidos como GEE, gases de efeito estufa. Marque a alternativa, pessoal, olha só, que não indicam um dos gases do efeito estufa. Qual dessas alternativas aí não é um gás? Alternativa A, gás carbônico, já me fala que é gás, então não é esse. B, gás metano também não. Vapor de água, pessoal, vapor de água é um tipo de gás, tá? Dióxido nitroso, a gente viu que é um gás também. Então, a única alternativa é sulfato ferroso. Sulfato ferroso, pessoal, é um tipo de um sal, tá? Que ele é um elemento para o suprimento de ferro. Então, é a única aí que não é gás. Tranquilo, né? Vamos para a questão 3, olha só. A aceleração do fenômeno do efeito estufa abre portas para um ciclo de eventos negativos para o planeta Terra e para todas as espécies vivas. Marque a alternativa que indica consequências da aceleração desse fenômeno. Olha só. Alternativa A. Derretimento das calotas polares e um aumento do volume de oxigênio na atmosfera. E aí, qual indica uma consequência da aceleração desse fenômeno? É isso? O aumento de volume do oxigênio, em nenhum momento falei, né? Então, não é essa. B. O aumento do nível dos oceanos? Sim, aumenta o nível dos oceanos. Redução das temperaturas, nenhum momento. Redução não, pelo contrário, né? Ele aumenta a temperatura. C. Aumento das temperaturas médias e redução das regiões desérticas. Redução das... Não, pelo contrário, temos aí secas prolongadas, não é essa. D. Derretimento das calotas polares? Sim. Redução das temperaturas médias da Terra? Também não. E. Aumento das temperaturas médias da Terra e derretimento das calotas polares? Sim, pessoal, meu gabarito E. Então, vamos aqui para o resumo para a gente fechar rapidamente. A gente viu que o que são sistemas térmicos, certo? Um sistema térmico é qualquer região que troca calor, ok? Como é que funciona esse efeito estufa? O Sol envia luz, a Terra absorve. A Terra reemite em forma de calor, conhecida como radiação infravermelho. Gases como CO2, CH4 retém parte desse calor, fazendo com que a nossa temperatura aumente, tá? Vimos sobre também variáveis termodinâmicas. Temperatura sobe com o acúmulo de calor. Energia acumulada, mais energia retida, né? Maior energia. Entropia, clima mais desorganizado e instável, é aqui que causa uma desordem, né? Criando aí tufões, furacões e tudo mais. Pressão e volume muda com o aumento do vapor de água e calor na nossa atmosfera.
Trouxe algumas curiosidades aqui para vocês, né, que coloquei 2 pontos. O metano é 28 vezes mais potente que o CO2 e já passamos de 420 ppm de CO2 na nossa atmosfera. Por que que isso importa, pessoal? O clima afeta tudo. Entender o efeito estufa é essencial para proteger a vida e o futuro do nosso planeta. Vimos as consequências também, que aumento aí da temperatura, tem os derretimentos das geleiras, os eventos climáticos totalmente extremos, instáveis, tá? Prejuízos à agricultura e segurança alimentar e a perda da biodiversidade. E o que pode ser feito? Reduzir o uso de combustíveis fósseis, usar transporte coletivo e energia limpa, reflorestar e proteger matas. Tá, pessoal? Então é isso aí. Foi a nossa aula sobre o efeito estufa. Espero que vocês tenham entendido, tá? Encontro vocês na próxima aula. Mas caso existir alguma dúvida, volta o vídeo, assista de novo, faça anotações, que é super importante, tá ok? Então a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.